curso realmente do que as pessoas estão procurando, algumas pessoas estão procurando. Porque tem muita gente questionando sobre o valor do curso, o preço, né? E para quem questionou, eu justifiquei através de e-mail o porquê o valor é esse, né? E também sempre me coloquei à disposição se as pessoas quiserem trocar por trabalho, ou fazer um tipo de permuta, ou dar uma parcela em dinheiro, outra parcela em trabalho, ou em algum tipo de troca, em semente, alguma coisa. Mas eu continuei recebendo um outro tipo de e-mail que foi até um pouco ofensivo e meio preconceituoso, já me julgando porque a gente do movimento de transformação da terra não pode cobrar, tem que ser algo mais de graça, você tá elitizando o conhecimento e em outras coisas, estilo o Lúcio Lambré lá na época do Coneco, aquele discurso sobre o dinheiro, né? E aí eu fiquei pensando assim, porque eu acho que algumas pessoas elas estão se confundindo. Aqui, né, o curso que eu vou dar é um curso sobre transferência de tecnologia de bioconstrução de alto padrão. Eu estou falando isso é real. Por que que é real? Porque o tipo de construção que eu tenho aqui, pelo menos na região, eu desconheço. Os bioconstrutores que eu conheço é o Claudio CJ. O tipo de construção dele, ele utiliza cimento no reboco. Isso é uma das coisas. E na verdade assim, eu desconheço, pelo menos na região, alguém que não usa cimento no reboco, bota alguma percentual de cimento no reboco para rebocar. A minha casa, ela tem 7 anos, ela serviu como laboratório. Eu reboquei só com terra e fiz uma camada de tinta hidrofugante. Eu tinha que fazer uma outra camada, só que eu deixei para testar como é que ia ficar, sabe? E ficou muito perfeito. Então isso é um tipo de tecnologia que eu não vi aqui. No período que eu dei aula no IPEC, que eu fiquei lá, não tem uma casa que ela não tem um reboco, não tenha cimento no reboco. A recepção que eu construí lá, ela era a única casa que não tinha não tinha cimento no reboco. Mas eu fiquei sabendo que agora já tem. Não, mas isso é só um item. Existe uma variedade de justificativa sobre essa troca de conhecimento. Uma delas é o seguinte, que no curso que a gente vai dar, a gente está falando, tem uma parte que a gente chama Nossa Casa. É um projeto que nós vamos desenvolver, um modelo de ocupação habitacional que nós vamos desenvolver no curso, de quem vai participar no curso. E aí eu vou disponibilizar os materiais de pesquisa disso, tipo material bibliográfico. Então assim, eu tenho, por exemplo, a assinatura dessa revista aqui, ó, que fala um pouco sobre design, sobre negócio, sobre sustentabilidade, que eu vou disponibilizar para a gente ver quais são os padrões. Temos livros técnicos aqui, isso aqui eu estou te mostrando só alguns. Esse aqui é do Gernot Mink em espanhol, tem ele em inglês também. Vamos colocar à disposição para as pessoas conhecerem. Temos esse tipo de livro que é uma referência que eu estou usando aqui para os meus trabalhos meus trabalhos autorais de obra envolvendo. Então assim, isso aqui eu tenho assim uma caixa assim, se a gente for falar em questão de investimento, tem muito dinheiro investido nisso. E isso também vai estar no curso, a gente vai colocar à disposição para as pessoas terem acesso à informação. A outra coisa é a possibilidade delas, de algumas, trabalharem com a gente. Como trabalhar com a gente? Ou trabalhando aqui como um jovem aprendiz ou um voluntário aprendiz, através do processo de biovivência, ou sendo parceiro nosso, porque a máquina de Adobe, quando ela estiver pronta, apesar dela ser um projeto do open source, que eu penso depois que eu pagar os custos que eu tive com ela, eu quero colocar isso livre para todo mundo ter acesso à informação e possa reproduzir essa máquina em qualquer lugar. Mas antes disso eu vou vender essa máquina, né? Eu vou vender ela para as pessoas e o meu intuito é vender ela e vender junto uma franquia
que é a franquia? É esse modelo de construção que a gente tem, né? Com esse tipo de acabamento, com esse conceito mais aprofundado sobre a bioconstrução. Então, assim, as pessoas que estão pensando que está vindo no Ecovila, porque está numa crise existencial e quer pegar na terra para ter um contato maior com a terra, com aquelas energias do coletivo, não venha para esse curso, porque não é aqui. Aqui nós estamos falando de transferência de tecnologia, nós não vamos falar nada de coletivo, não vamos falar nada de nada. Não, eu estou aqui para ensinar a tecnologia de bioconstrução. Então, assim, por isso que algumas pessoas confundem até quando vão me julgar a questão do preço. Então, assim, o preço é referente a uma troca de tecnologia. Eu estou mostrando tecnologia para vocês e vocês estão pagando por isso. E lógico que tem a hospedagem, tem a alimentação, que são 5 refeições por dia, tem o material que a gente vai usar, então, e tem várias outras coisas. Mas então, é por isso que eu estava querendo deixar bem claro, é isso. Ah, e a outra coisa, o público-alvo da gente, qual é o nosso público-alvo? Nosso público-alvo é o seguinte, é aquela pessoa que ela quer construir a casa dela com as próprias mãos. Então, ela é um público-alvo. Não importa a formação qual seja, mas a gente quer que a gente vai ensinar, ela vai sair daqui sabendo construir a sua casa com as próprias mãos. Eu gostaria de ter arquitetos e engenheiros da academia, ou recém-formados, ou que já têm um trabalho com bioconstrução, para eles analisarem, eles verem o que nós temos de tecnologia aqui, né? O tipo de acabamento que nós temos aqui. E a gente seguir junto, porque eu sei que na academia eles não ensinam isso. Porque um dia desse, quando eu fui construir a obra do Bangalô 3, que tem os arcos, só coloquei na internet que eu precisava de voluntário, chegou um recém-formado do UNB, falou: Júnior, graças a Deus que eu estou aprendendo isso, que eu não aprendi na academia, então eu quero aprender aí. Essas pessoas, e pessoas que já trabalham com bioconstrução e não têm acesso por exemplo, desse tipo de reboco que dá muito certo aqui na nossa região, sabe? Que não precisa de usar cimento, porque fica melhor, sabe? Essas coisas. Então é isso, assim, eu